Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o mensalão chinês. Nós estamos às vésperas da maior eleição que já houve na história do Brasil. Uma eleição decisiva e que pode mudar o rumo da história e do futuro de muita gente. Não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. Eu vou agora começar com um texto que eu escrevi e vou aos poucos explicando sobre esse texto. Hoje, como já disse nos meus primeiros vídeos do canal, o mundo vive uma nova Guerra Fria. O mundo ocidental dividido entre a esquerda progressista, chefiada por banqueiros e metacapitalistas, e conservadores, patriotas e cristãos. Nós temos também o mundo islâmico, chefiado pelo Irã, e o bloco russo-chinês, conduzido pela China. O Brasil hoje é o país mais cobiçado do mundo, pois possui terras férteis, água abundante e uma riqueza no subsolo inimaginável. A China, que é dominada pelo Partido Comunista Chinês, já percebeu isso e tem se infiltrado silenciosamente, tirando a influência da máfia da nova ordem mundial. Ou seja, essa guerra que nós estamos vivendo hoje, a China ela vai tirando a influência da máfia da nova ordem mundial da América do Sul. Ela já vem fazendo isso, aos poucos, porque o Foro de São Paulo sempre foi ligado à máfia da nova ordem mundial, de Jorge Soros, com as pautas progressistas, mas aos poucos, a China foi se infiltrando. Primeiro com a desculpa da economia, né? Ela foi comprando empresas, ela foi entrando no Brasil através das empresas estatais dela, e hoje ela já está com uma influência política na América do Sul muito profunda, principalmente na Venezuela e na Argentina. A China possui duas estratégias. A primeira, comprar autoridades de países de interesse dela, políticos, partidos de esquerda, centrais sindicais, etc. Assim como dominar setores da economia como energia, grande mídia, etc. A segunda, estimular uma ditadura nos moldes chineses, disfarçada de democracia, através dessas autoridades compradas, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, e provavelmente também deve ter o dedo da China no Chile, e no Peru e na Bolívia. Diferentemente de outras revoluções comunistas, a Revolução Chinesa utilizou a fome como arma para a sua consolidação. Morreram mais de 70 milhões de chineses, e antes da Revolução Cultural, que matou mais 30 milhões, nesse período ficou conhecido como a fome de Mao. Recentemente, o Xi Jinping fez um programa Covid-0, que obrigava os cidadãos dos grandes centros urbanos, como Xangai, a ficarem confinados em casa. Até soldagem das portas de prédios os agentes comunistas usaram, o que matou milhares de pessoas pela doença e pela fome. Pessoas supostamente contaminadas foram para campos de concentração e nunca mais se ouviram falar delas. No Brasil, durante a pandemia, o STF, cujos integrantes foram comprados pela máfia da NOM e pelo mensalão chinês, deram amplos poderes a governadores e prefeitos para confinarem a população e utilizarem as forças de segurança para aplicarem medidas extremas, algo nunca visto no Brasil. Governadores do PT, o Bosta Dória lá de São Paulo, etc., além de desviarem dinheiro do governo federal enviou, cometeram crimes contra a humanidade. Destaque-se o prefeito de Araraquara, que deixou sua população passar fome. A China tem interesse nas terras brasileiras e quer fazer com o Brasil o que está fazendo na Argentina. Na Argentina, Alberto Fernandes impôs o lockdown mais severo da América Latina.
Ele acabou de destruir a economia argentina, transformou 80% da população do seu país em miseráveis e os miseráveis antigos indigentes ou mortos. Ele foi eleito graças ao maldito embaixador chinês. E por isso ele cedeu uma base militar para a China. A China hoje tem uma base militar perto do território argentino. As terras foram abandonadas pelos agricultores, os chineses passaram a tomar conta devido à intervenção estatal. Hoje, Alberto Fernandes continua mentindo descaradamente, dizendo que está tudo bem. Enquanto ele e sua quadrilha vivem nababescamente, milhões de pessoas vão às ruas tentar derrubá-lo. Hoje a esquerda e a direita argentina estão juntas para tentar derrubar esse cara, porque esse camarada só está fazendo, causando o desastre econômico, nunca antes visto na Argentina. Hoje, 1.000 pesos não dá para comprar um óleo de cozinha, para se ter a ideia. Depois disso, milhões de chineses, no caso, se as coisas esquentarem, o exército chinês poderá invadir o país, exterminará a população. Eu estou falando isso porque o Alberto Fernandes já deu a entender que ele não vai ser derrubado. Então, depois disso, milhões de chineses ocuparão a Argentina, pois eles possuem quase 2 bilhões de habitantes. E com 500 milhões, eles ocupam tudo, exterminam o que sobrar ou escravizarão. O processo da China de colonização é como se fosse na época, aliás, até pior do que na época dos espanhóis, na época dos portugueses, das grandes navegações, né? Eles pretendem tomar os territórios aqui da América do Sul. Isso não é brincadeira, eu já tenho falado isso em outros vídeos. Eles têm um projeto de colonização, não é um projeto de imperialismo, como nós conhecemos, só comprar as autoridades e ficar de fora. Não, eles pretendem ocupar os territórios, porque nós temos as terras mais férteis do mundo. E eles têm um problema, que é a segurança alimentar da China. São quase 2 bilhões de habitantes. Então, o Brasil e a Argentina são fundamentais para os interesses deles. O Brasil, principalmente, porque o Brasil não tem só terras, né? Ele tem também minerais, tem uma floresta amazônica riquíssima. Então, tudo isso a China está de olho. E para eles ocuparem aqui, não falta. Nós somos 200 milhões de habitantes. Se desembarca 300 milhões de chineses aqui, eles tomam conta de tudo. E nós temos entreguistas, porque não existe gente mais entreguista, mais servil e venal que um comunista. Não existe. A Cátia Abreu, aquela senadora, amiga da Dilma Rousseff, disse que se visse um chinês na frente, ela se atiraria para o chinês passar por cima dela. Na época da CPI, ela falou isso. O Rui Costa, né, o Rui Bosta, lá da Bahia, amigo de traficantes, sujeito que foi um tirano terrível na época da pandemia, ele cedeu 20% do território da Bahia para a China. Isso é fato. Não estou falando nada inventado, são fatos. E com o Luladrão na presidência, a coisa vai ser pior, porque hoje o partido PT, por exemplo, e o PDT, eles estão ligados à China. A própria máfia da nova ordem mundial já foi colocada de lado. A China hoje está financiando sindicatos no Brasil, eles estão financiando empresas da grande mídia, a Globo Lixo, por exemplo, recebe dinheiro da China, a Band Lixo, o Correio Brasiliense e outras revistas que já estariam fechadas, estão sendo mantidas pelo dinheiro da China. Por isso é que essa oposição
acirrada contra o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro é um entrave para eles, para o processo de colonização. Só que esses camaradas se esquecem que depois que o chinês tomar conta de tudo, eles também vão ser exterminados, porque eles não precisam mais de intermediários, certo? Mas é o que está acontecendo. No Brasil, é o que eu falei, o único entrave é o presidente Bolsonaro. Fachin, Barroso e Moraes foram comprados pelo mensalão chinês, isso eu não tenho a menor dúvida. O PT e o Luladrão já estão com a China há muito tempo. Nos discursos do Luladrão, ele, além de dizer que vai intervir na mídia, vai destruir as famílias, implantar ideologia de gênero, legalizar as drogas, liberar criminosos, acabar com os valores judaico-cristãos, ele fala em implantar uma ditadura nos moldes da China com um partido único. Ele já falou isso num discurso, elogiando o Partido Comunista Chinês, que lá existe um partido único e lá todo mundo obedece. Então é esse o exemplo que ele fala no discurso dele. Como eu já falei, na Bahia, o Rui Costa já cedeu praticamente 20% do território baiano para os chineses começarem uma colônia ali. Não existe gente mais entreguista, venal corrupta e capacho que um esquerdista latino-americano. Essa é a verdade. Não é só o brasileiro, não. Todos os latino-americanos são. Então, o presidente Bolsonaro ele tem que ser eleito. Não dá para nós brincarmos. Caso tomem o poder, os chineses não só tomarão tudo, mas nos exterminarão, escravizarão os mais jovens. Quem acha que os Estados Unidos vão ajudar estão enganados. Biden serve aos chineses e à máfia da mão. Querem fazer conosco o que os espanhóis fizeram com os astecas, maias e incas. O Brasil será apenas uma lembrança nos anais da história de uma civilização extinta e não deixou rastros como milhares de cidades da antiguidade. Pensem nisso. Todo o poder a Bolsonaro. Quem lê história, quem se interessa por história, mas não essa história que é ensinada nas escolas e faculdades, que é uma história mentirosa, marxista, mas quem lê livros de história de pessoas sérias sabe como é que foi o mundo oriental nos séculos passados. Conquistadores como Átila Huno, Gengis Khan, por onde passavam não crescia uma erva, como diziam, porque eles destruíam tudo. Todas as cidades que eles passavam, eles eliminavam. A Bíblia também fala do povo hebreu quando teve na Terra Prometida, quando eles destruíram cidades inteiras, exterminaram todas. Eram civilizações. E o Gengis Khan fez a mesma coisa. Ele só não destruiu a China, porque o Gengis Khan era mongol, porque ele fez amizade com um nobre chinês que convenceu ele a não destruir a China naquela época. Mas os chineses, eles que estão hoje no poder, no Partido Comunista Chinês, pensam como Gengis Khan. Eles querem só para eles, destruir o que vier, que tiver que ser destruído. Não pense que eles vão poupar, porque eles não vão poupar nada. E outra coisa, eles fizeram isso no Tibete. O Tibete era um país, era uma civilização, eles acabaram com tudo que tinha lá no Tibete, histórico. Acabaram, exterminaram. Hoje o Tibete é uma colônia da China, né? Faz parte da China. Então é isso. Eu encerro o meu vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem para o vídeo ganhar relevância. Peço a todos que se inscrevam e espalhem o vídeo para outras pessoas, para os amigos, e vamos em frente. Muito obrigado.